Iniciamos a nossa tarefa rogando a Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis, que a partir de agora, desse momento, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, e onde houver erros, que eu leve a verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo traz, entre suas muitas mensagens, uma mensagem do Espírito da Verdade, que dá a nós, espíritas, uma sugestão, uma orientação, um direcionamento. E o Espírito da Verdade traz para nós a orientação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aqui estamos, na casa de Francisco de Assis, que tem por lema, desde os seus primórdios, o trabalho da evangelização. Hoje, o Jefa faz trabalho de evangelização com crianças, jovens e adultos. Tem também os bebês, né? Os bebês também já estão lá no ventre da mamãe, já sendo evangelizados aqui na casa de Francisco de Assis. E o lema? Estudar para melhor servir e conviver para aprender a amar. A gente faz uma correlação muito estreita desse lema que a nossa casa se propõe com essa recomendação do nosso Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E aqui nós estamos, né? Buscando a cada encontro como esse, ou a cada encontro nos grupos de estudo dos quais nós participamos, nos instruir cada vez mais, nos capacitar cada vez mais para entendermos a necessidade e o valor do amor. Entendermos que nós somos e devemos, como criaturas de Deus, aprender a valorizar cada vez mais o amor. E o nosso irmão Francisco de Assis, patrono dessa casa, foi e é uma das maiores expressões de amor que já passou pela terra depois de Jesus de Nazaré. Será que é à toa que nós estamos na casa de Francisco? Não existe acaso, gente. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, para aprendermos a valorizar cada vez mais tudo o que há de bom e de melhor, que a doutrina espírita vem nos esclarecer, nos trazer, com base nesses ensinos de Jesus, com base nos exemplos e ensinos que Francisco de Assis deixou para nós. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A gente vai descobrindo ao longo do tempo dessa nossa necessidade de cada vez mais nos instruir, de nos preparar, até mesmo para entender a Jesus. A doutrina espírita é esse consolador prometido que um dia ele nos disse que traria para nós. Foram necessários 19 séculos para que a gente se deparasse com as verdades espirituais, com as comunicações que se estabeleceram do mundo espiritual com o mundo físico, com o preparo de um codificador, um cientista, que passou a questionar e indagar aos espíritos a respeito das verdades universais, a respeito das verdades espirituais. E a doutrina espírita, se bem estudada, pela recomendação que o Espírito da Verdade traz para nós, ela vai dando a gente a condição firme de propósitos e de convicções que precisamos enraizar em nós sobre o papel do bem e o papel
do Evangelho do Cristo nas nossas vidas. O papel da Boa Nova nas mudanças que cada um de nós precisa se empenhar para se tornar melhores homens e mulheres de bem. Aí a gente vai descobrindo e aprendendo o quanto a gente ainda é necessitado. Necessitado, inclusive, de entender sobre o valor da nossa fraternidade uns com os outros. E Deus, misericordioso, justo e bom, oferece para a gente uma casa como essa, para a gente já ir treinando, para a gente já ir se habituando com essa história da fraternidade universal. Quanto de acolhimento não encontramos na casa de Francisco de Assis ao adentrarmos aquelas portas, passando pela recepção, sentando em cada um banco desse aqui, para nos instruirmos. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo cada vez mais, com o conhecimento que está adquirindo, aprendendo a valorizar a força poderosa do amor. É por isso que aqui a gente se sente tão feliz, porque aqui a gente vê também o amor em exercício. A partir do momento que a gente entra ali, a gente encontra no sorriso daquelas recepcionistas. No bem, seja bem-vindo, o sorriso sincero desejando a nós que estamos chegando a paz. E aqui a gente também, através dos grupos de estudos que a gente vai participando, porque a necessidade nossa é muito grande de compreender a doutrina espírita de uma forma mais sistematizada, a gente vai aprendendo a se amar também. Aqui a gente aprende um pouquinho o valor do amar e de se instruir. Aqui a gente já faz os primeiros ensaios para um mundo de fraternidade que um dia todos nós alcançaremos. Aqui já fazemos os primeiros ensaios do que nós precisamos fazer em nós para que a gente possa se modificar, nos tornando cada vez mais pessoas carregadas de virtudes, pessoas com mais virtudes do que defeitos. E na casa de Francisco, a gente também aprende a amar. Mas a gente ama com instrução, sabendo o valor daquilo que a gente recebe, mas que também pode oferecer. Cada um de nós que aqui se encontra nesse momento, do plano físico e do plano espiritual, vem buscar na casa de Francisco consolação, entendimento a respeito de suas próprias vidas, a respeito do que já fez, do que já construiu e do que é possível ser feito em suas vidas de acordo com um roteiro. E esse roteiro que foi dado para nós através de Deus nosso Pai, chama-se Jesus de Nazaré. Guia e modelo para toda a humanidade. Guia nosso, que quer, que deseja e que nos dá os caminhos de como a gente pode alcançar a nossa felicidade com vistas à nossa união fraternal futura. O que estamos, então, construindo em nós em relação a essa proposta de Jesus para que a gente se torne cada vez mais pessoas instruídas e mais amorosas? A doutrina espírita oferece para a gente 3 aspectos fundamentais para que a gente possa cada vez mais, através das instruções que nós estamos recebendo, através desses 3 aspectos, a gente possa se tornar cristãos cada vez mais convictos a respeito do nosso papel e a respeito daquilo tudo que Jesus ofereceu e oferece para nós.
É através dos estudos científicos que a doutrina espírita, desde Kardec até hoje, nos proporcionou. Através da filosofia que ela traz para nós, da compreensão profunda do Evangelho de Jesus sobre nossas vidas e de como nós podemos conduzi-las. E através desse amor enraizado que nós temos por Ele, por Jesus, que nos conduz para uma religiosidade na qual tão somente o caminho, a verdade e a vida oferece para a gente. É preciso, então, que a gente esteja atento, muito atento, a tudo aquilo que as instruções que recebemos estão favorecendo ou contribuindo para cada um de nós, para a nossa felicidade futura. Porque tudo que a gente vem recebendo serve muito para o fortalecimento de nossas convicções, de nossa resignação diante de nossas dores. A gente hoje sabe por que sofre e sabe o caminho, com base naquilo que Jesus oferece, o caminho adequado, correto, conveniente, para que a gente saia do sofrimento e da dor, da amargura. A gente sabe da necessidade que a gente tem e precisa desencadear em nós de nos mudarmos, de nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores, para que a gente possa encontrar a nossa felicidade. Hoje eu compreendo porque sofro, porque padeço de determinadas coisas e porque compreendo eu sofro menos. Tudo de mal, de ruim que nos acontece em nossas vidas é tão somente o reflexo de algo em nós que está indo de encontro ou contra as leis de Deus. Nós somos hoje pessoas muito melhores do que fomos no passado, isso é certo. Mas a gente precisa acelerar o carro da nossa existência, ou da nossa felicidade, em busca da nossa felicidade, construindo para nós tudo de positivo que a doutrina espírita, por exemplo, oferece para a gente, como esse consolador prometido. Muitas vezes, quando nós não temos instrução, a gente tem aquela boa vontade para ajudar, não é verdade? Mas como é mais fácil, como é melhor a gente instruído, a gente sabedor das coisas, até mesmo do linguajar da palavra, do entendimento a respeito das coisas, como fica mais fácil a gente levar consolo. Tudo se torna mais fácil quando a gente é mais instruído, inclusive o exercício do amor, porque a gente compreende melhor, não só a nós mesmos, mas também as limitações do nosso irmão, dos outros. Por isso, a recomendação do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos o segundo. E ele diz mais, viu? Ele diz assim, ó, no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que neles se enraizaram. Os erros que se enraizaram no cristianismo são de origem humana. Está aqui o Espírito da Verdade dizendo para a gente. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Como isso é consolador, meu Deus. Como isso é consolador para nós. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, em Paris, no ano de 1860, trouxe para a gente essa mensagem que está lá no nosso Evangelho. É uma mensagem que traz a nós a reflexão da grande responsabilidade que cada um de nós tem e recebe a respeito das mudanças significativas que a gente pode provocar em nós mesmos
para que a gente encontre essa felicidade futura. E o que há de consolador nisso é saber que na vida nada perece. Que nós somos ou estamos nesse momento como Maxwell. E que serei outra personalidade, outra pessoa. O mesmo espírito sendo uma outra pessoa numa outra vida. Experimentando tudo aquilo que eu preciso para me redimir diante das leis de Deus por conta dos erros que cometi. E essa oportunidade é oferecida por Deus nosso Pai a todos nós. Nós não somos, por conta dos nossos erros, condenados pela vida toda a viver no limbo, no inferno, no umbral, seja onde for, onde a gente imaginar. Não, não é assim. Chegará a hora e o momento em que o nosso conhecimento vai nos mostrar da necessidade que temos verdadeiramente de nos tornarmos pessoas melhores e aí encontrar a verdadeira paz, a ajuda amiga dos benfeitores que nos auxiliam tanto. É tão interessante isso, gente, que muitos que aqui estão, que não conheciam nada de doutrina espírita e que começaram a frequentar a casa de Francisco de Assis, não se aperceberam e não se apercebem até hoje o quanto de ajuda estão recebendo para si próprio, mas também para os outros que nos acompanham. Kardec não perguntou aos espíritos se eles influenciavam em nossas vidas. E qual foi a resposta que os espíritos deram? Muito mais do que tu possas imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Olha, imaginem vocês que de ordinário, no nosso dia a dia, boa parte das nossas decisões, boa parte daquilo que nós estamos construindo, fazendo, tem um direcionamento espiritual. E as escolhas de nossas companhias, elas são apresentadas para nós de acordo com as nossas escolhas também. Muitos que aqui chegaram na noite de hoje trouxeram consigo um número enorme, às vezes, de espíritos necessitados. Tu já está sendo utilizado como instrumento de paz, meu irmão. Já que tu não vieste sozinho, tu já estás sendo utilizado como instrumento de paz, trazendo consigo esses irmãos necessitados da boa nova, necessitados desse entendimento. E quanto mais a gente se instrui, mais a gente fica preparado para ter esse entendimento das nossas necessidades, mas também das necessidades do outro. Ter um entendimento de que nós podemos e somos utilizados como instrumentos de paz, como pedia Francisco, para construir, junto uns com os outros, esse mundo renovado. Essa atmosfera de paz, de equilíbrio e de harmonia que a gente encontra em alguns momentos de nossa vida, em momentos como esse, em uma casa como essa de oração e de trabalho. Tenho dito, o Grupo Espírita Francisco de Assis, ele serve para nós como essa casa de refazimento espiritual. Mas esse refazimento, ele também é muito ligado aos tesouros que são derramados sobre nós, através do entendimento que a doutrina oferece, para que a gente possa realmente se refazer das nossas dores, sofrimentos e incompreensões. É aqui, na casa de Francisco, que nós encontramos o refazimento necessário para as nossas almas, de acordo com a busca do entendimento que a gente tem, cada um, a respeito dos verdadeiros valores de Jesus no direcionamento de nossas vidas. Joana de Ângeles, no livro chamado Plenitude,
ela fala uma coisa bem interessante, dentre tantas outras, né, de Joana, sobre o ensino. Veja o que diz Joana sobre o ensino. A educação calcada nos valores ético-morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo e para com a vida, equipa a gente de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. O que é que Joana está dizendo a gente? Que quanto mais a gente também se instrui, mais saudável nós nos tornamos. Determinados desequilíbrios que nós tínhamos no passado, nós não temos mais. Desequilíbrios emocionais. E os desequilíbrios emocionais provocam em nós também desequilíbrios da nossa saúde física. A ansiedade, ela causa em nós, muitas vezes, problemas gastrointestinais. E lá no passado, o amigo que vos fala, por conta da ansiedade que ainda não é controlada, diga-se de passagem, sofria muito com problemas de afecções na boca. Eu era uma pessoa que tinha muita afta na boca. Era um problema, porque me causava mau humor, eu não conseguia me alimentar direito. Aí, de repente, a gente adentra essa doutrina consoladora, que ensina coisas maravilhosas como essa que Joana acabou de ensinar. E se você tinha um nível de ansiedade em 10, e você conseguiu baixar para 7, eu não quero ser muito otimista não, vou colocar em 7. Você conseguiu baixar para 7, você já curou um mal no seu corpo físico. Mas, Max, tu deixou de ser ansioso? Não, continuo ansioso. Mas eu não adoeço mais por conta da minha ansiedade. É o que Joana está dizendo, minha gente. É a doutora, a psicóloga que está dizendo para a gente isso. Criatura, aprende com Jesus, com o seu evangelho, as boas práticas. Reequilibra teu campo emocional, teu campo espiritual. E adquire uma saúde física melhor. Não marca passo, não. Cuida de se melhorar. Cuida de aprender que através dos verdadeiros valores e trabalho que tu fazes, que tu constróis em relação ao bem, tu também vai estar construindo em ti uma saúde melhor. E assim caminhamos. Essa é uma história minha particular, mas sei que se eu pedisse aqui agora, parasse para a gente ouvir tantas histórias de exemplos, a gente ia até aos montes aqui. Tem muita gente aqui que hoje, depois de estar seguindo a doutrina espírita, buscando, através do estudo, da compreensão do Evangelho de Jesus, muita gente que já se curou de determinados problemas também de saúde. E muito mais de problemas emocionais. Porque a doutrina espírita dá a gente essa consolação, esse entendimento de que a gente precisa se tornar pessoas mais equilibradas. E qual é o caminho para esse equilíbrio? O caminho é aquele que é caminho, verdade e vida. Jesus. A gente nunca ouviu falar, eu pelo menos nunca li, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu dou uma olhada na Bíblia. Eu nunca vi em nenhum trecho da Bíblia algo dizendo assim, que Jesus adoeceu ou estava doente. Se isso aconteceu, nós não temos essa informação. Mas como é que uma pessoa como Jesus ia adoecer? O homem que era o foco de toda a energia saudável, de tudo que há de bom e de melhor a nos oferecer, a se doar com amor a todos nós. Será que a gente não pode, de repente, até mesmo por recomendação dele, né, gente? Imitar o Cristo?
ou buscar imitá-lo, segui-lo, compreender e entender cada vez mais sobre tudo aquilo que a gente precisa realmente para a nossa felicidade, a nossa saúde futura? Será que não? Com certeza, sim. Então, tem uma outra pessoa também, um outro espírito, que era o mentor espiritual do nosso amigo Chico Xavier, Emmanuel. E Emmanuel, em uma obra chamada Coragem, o item 9 desse livro, Coragem, vejam o que diz Emmanuel. Assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Então, assim, tu vais ensinar, tu vais instruir, tu vais consolar, toma o devido cuidado, te instrui primeiro a respeito daquilo que tu vai oferecer. É por isso que sempre em nossas casas de oração, de trabalho, as casas espíritas, todas as atividades, a começar pela recepção, nós nos reunimos antes e fazemos o quê? Uma prece, uma oração. Seja ela uma prece ou oração de agradecimento, seja ela uma prece ou oração de preparação para os trabalhos. Emmanuel traz para a gente esse ensinamento, né? Dizendo que a gente também precisa ter cuidado com o que vai falar. Se prepara, criatura. E certa feita, eu fui socorrer um irmão, meu irmão. Meu irmão me ligou, apreensivo, dizendo que não estava conseguindo dormir direito à noite e que estava ouvindo coisas. Ele não é médium, mas naquele momento ele estava ouvindo coisas. A gente consultou uma amiga trabalhadora aqui da casa e a primeira recomendação dela: vá, meu amigo, vá socorrer seu irmão. Veja lá o que está se passando com ele. Mas antes de ir, faça uma prece. E eu me reuni com a Andréia, com a minha esposa, para dar a recepção, vocês conhecem. A gente fez uma prece e fomos até a casa do meu pai, dos meus pais, onde estava meu irmão. Fizemos uma prece quando chegamos, abrimos o Evangelho e lemos junto com ele. E depois daquele dia, nós não tivemos nenhuma notícia dele de que ele estava tendo problemas do sono, de perturbação. A gente só foi informado de que realmente algumas entidades infelizes estavam próximo a ele, perturbando ele. Fomos informados disso. Mas foi preciso que a gente tivesse essa preparação antes da prece. E naquele momento, nós, como espíritas trabalhadores de uma casa espírita, nos achávamos realmente preparados para esse acolhimento. E nós fizemos esse acolhimento ao nosso irmão. E sabemos que a espiritualidade amiga também se utilizou de nós para recolher aqueles espíritos que estavam em companhia do nosso irmão. Percebam como é importante a instrução, para que a gente, até para se preparar, para ajudar, a gente tenha essa instrução, essa orientação segura de se fazer uma prece. De a gente estar antenado, conectado com esses benfeitores amigos espirituais, para que a gente possa se instruir com zelo, com dedicação, para que a gente possa verdadeiramente auxiliar da melhor forma possível. Recentemente, nós fazíamos uma exposição em uma casa falando sobre Deus. E a nossa exposição, por conta desse capítulo 1, que fala sobre Deus do Livro dos Espíritos,
É um capítulo no qual a gente encontra muitas informações técnicas, muitas considerações filosóficas a respeito de Deus, de seus atributos. Mas a casa a qual nós participávamos desta exposição estava precisando de que fosse transmitido ao público mais palavras de consolação do que filosofia. Agradeci muito a um amigo querido que durante a exposição botou um papelzinho assim dizendo: Max, fala mais de consolação, tem muitas pessoas aqui precisando. Agradeci muito a ele. E vou explicar por quê. Porque naquele momento eu estava filosofando demais e estava extremamente incomodado porque eu não via a alegria nos olhos das pessoas que estavam me ouvindo. Estava se tornando aquela exposição enfadonha. Quando eu recebi esse bilhetinho, esse papel, eu me senti extremamente feliz porque, com o pouco e parco conhecimento que temos hoje a respeito do Consolador prometido, eu conseguiria, sim, consolar, levar consolação. A espiritualidade amiga vem, eu infelizmente não sinto, não percebo, mas sei que vem porque as ideias começam a fluir bem. Eu consegui fazer um link muito interessante a respeito dos atributos da divindade, da misericórdia de Deus para com todos nós e levar a consolação a todos os nossos irmãos daquela casa que estavam necessitados. Durante a exposição, durante a nossa fala, a gente percebeu que algumas pessoas choravam. E fica aquela dúvida, né? Será que choravam de tristeza? Oh, meu Deus, que palestrante ruim. Ou era porque estava realmente recebendo consolo? Mas acreditamos que não. Acreditamos que as inspirações que nos foram oferecidas realmente levaram aquelas pessoas que estavam necessitadas de consolação, o consolo necessário. Ao final da exposição, como manda o figurino, não é amai-vos e instruí-vos, fui agradecer ao meu irmão, dando um grande abraço nele, porque sei que a partir daquele bilhetinho, as coisas que precisavam ser modificadas, alteradas, para levar o consolo aos nossos irmãos, foram feitas e nós conseguimos o objetivo final, que é sempre, sempre, sempre levar consolação. O papel da doutrina espírita, saibamos todos nós, por mais técnico e filosófico que seja o tema que você vai participar, é levar consolação. Quando a gente participa, como participei recentemente de uma exposição falando sobre os fenômenos espíritas e as questões da transcomunicação instrumental, a gente pensa que não vai encontrar consolação? Engano. Vai encontrar sim. Mas numa exposição como essa, a gente vê muitos termos técnicos, vê recursos tecnológicos que estão sendo utilizados para fazer com que os espíritos deem comunicações conosco, comuniquem-se conosco através de um vídeo, através de um áudio. Gente, os espíritos estão ligando para celulares e falando conosco. E num estudo recente que foi feito, numa palestra da qual nós participamos, o investigador fez várias investigações a respeito do assunto e concluiu serem verdades aqueles relatos de pessoas que tiveram mensagens obtidas através do seu celular ou através mesmo de um telefone. E daí, Max? Isso é consolador, minha gente. Isso é extremamente consolador. Chegará o tempo em que eu vou dizer assim, preciso falar com minha mãe. Imagina, preciso falar com minha mãe. Aí me utilizar de um dispositivo qualquer, minha mãe está lá no plano espiritual e eu estabelecer esse contato com ela. Nós seremos e somos merecedores de alcançarmos esse tempo também. Nós já nos comunicamos através da mediunidade, até mesmo com alguns parentes que já se foram,
A tecnologia vai cada vez mais se aperfeiçoar através do trabalho que é feito também no plano espiritual, para que a gente possa estabelecer essas comunicações. Isso é consolador. Essas informações que a gente trouxe para vocês é instrução. Instrução que a gente adquiriu através de uma exposição de um pesquisador. Está vendo como é importante a gente buscar a instrução? Para que a gente possa também ter melhores firmezas nas nossas ideias, nos nossos propósitos, para auxiliarmos uns aos outros. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, ensinamento, e instruí-vos o segundo. Estudar para melhor servir e conviver para aprender a amar, proposta do Grupo Espírita Francisco de Assis. E o Grupo Espírita Francisco de Assis, há anos, gente, promove através dos seus facilitadores, dos grupos de estudos que oferece para a gente, esse conhecimento dessa necessidade que a gente tem de se instruir, de se melhorar. Ontem, eu fui aluno do facilitador Paiva. Hoje, estou como facilitador de grupos de estudos de tantos de vocês. Amanhã, alguns de vocês aqui estarão. E assim vamos evoluindo, buscando cada vez mais, no entendimento que a gente tem das nossas necessidades, nos melhorar e nos melhorar. Emmanuel ainda, num livro chamado Pensamento e Vida, ele diz assim, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Não possuímos na Terra outra forma de plantação primária do conhecimento que não essa, através da letra que constitui a base da instrução, clareando o pensamento. Contudo, não basta nos detenhamos na fraseologia brilhante, no gesto sutil ou nas aparências elogiáveis para demonstrar a assimilação do ensinamento transformador. Cristianismo não é somente a forma da civilização que nos propomos construir com Jesus. É, acima de tudo, essência dela mesma, com que devemos plasmar um mundo novo em que as relações humanas representem o alicerce do reino de Deus. Mensagem profunda de Emmanuel, nos informando, nos alertando a respeito da importância da instrução, inclusive em relação às nossas percepções. Às vezes, a gente se propõe a ajudar alguém que está muito aflito, né? E aí, de repente, você começa a falar coisas, você começa a dizer coisas que nem você mesmo imaginava que era capaz de falar, de dizer. Quando você é instruído e tem humildade no coração, você se apercebe de que você está sendo auxiliado por instrutores amigos naquela hora para levar a consolação àquele irmão que sofre. E aí você pode se felicitar, porque é nesse momento que você está sendo utilizado como instrumento de paz por Deus, em nome de Jesus, para auxiliar aquela criatura. Todos nós somos médiuns, é verdade. Todos nós somos médiuns. Alguns têm a mediunidade ostensiva, outros não. Eu faço parte do time do não. Mas, de acordo com aquilo que a gente vem se instruindo, que a gente vem aprendendo através dessa doutrina consoladora, a gente vai se apercebendo que muitas vezes, na nossa fala, muito daquilo que deveria estar aqui no script não está. E que os benfeitores amigos espirituais se utilizam da gente nessa hora, para a gente ser utilizado como instrumento de paz, levando aquelas pessoas que estão necessitadas daquela mensagem, daquela palavra, a palavra consoladora, que muitas vezes não está no nosso script. Precisa eu dizer para vocês que isso acontece? Ou será que
com as experiências que nós estamos tendo aqui a cada sábado, com os diferentes palestrantes, colegas, amigos, irmãos, a gente não se apercebe que, às vezes, aquela instrução que ele está dando é muito mais elevada do que ele próprio poderia imaginar. É assim, viu, gente? Que a espiritualidade amiga trabalha e se utiliza de nós quando a gente está pronto, quando a gente está instruído para consolar. Mas todos nós, independentemente da posição que estivermos, nós somos pessoas capazes de consolar, de instruir. Você não precisa ser um palestrante espírita para divulgar o espiritismo, não. A gente pode divulgar o espiritismo através de nossas atitudes, do dia a dia no trabalho, por exemplo. Nas comunicações que a gente estabelece, às vezes, com pessoas amigas de outras religiões. Que muitas vezes percebem como fulano ou como fulana mudou, né? Depois que ela começou a estudar essa história de espiritismo. Quantas pessoas não dizem isso para a gente? Recentemente, conversávamos com uma pessoa que nós trabalhamos e ela disse assim, eu gosto muito de conversar com a nossa gerente. Porque, Max, ela é espírita como tu. Eu digo, e o que é que ela tem de especial, né? O que é que os espíritos têm de especial? Max, ela tem um entendimento das coisas, ela fala às vezes umas coisas para mim que eu não esperava, que eu não... E ela é tão profunda. Aí eu concordo com você. A nossa amiga realmente tem profundidade suficiente para levar consolo para nós. E aí? Não, aí, todas as vezes que eu converso com ela, eu me sinto... É difícil dizer, Marcos, eu me sinto em paz, eu sinto uma confiança dentro de mim. Aí eu brinquei com ela, eu digo, por que é que tu está conversando tanto comigo? Vai conversar com ela, menina. Ela, não, Marcos, eu gosto de conversar contigo também, muito. Mas eu acho que eu tenho mais empatia com ela. Eu digo, isso é normal. Isso é normal. E aí eu expliquei para ela a questão da empatia, a questão da troca fluídica que existe de nós uns com os outros, né? Às vezes você simpatiza mais, tem mais afinidade com uma pessoa do que com outras. Isso é muito natural. Embora a destinação final da gente seja sempre as relações de fraternidade, de amizade, de consideração, de carinho, de amor, de respeito uns pelos outros, independentemente do grau, sabendo avaliar e respeitar também as posturas do outro, né? Aí, tem uma mensagem ainda de Emmanuel. Emmanuel é fantástico. Essa é no livro Instrumentos do Tempo. Ele diz assim, educação em boa síntese é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. A ideia esclarece, o sentimento cria, a palavra edifica, o exemplo arrasta. Entesoura no cérebro a ciência que te ilumine, mas inflama de amor o coração, que te pulsa no peito, porque somente assim farás da própria vida a estrela de serviço e de fé, guiando-te a alma em triunfo, para além das sombras que exameiam nos vales da provação e da morte. Mais uma vez, o valor da instrução, até mesmo para que a gente possa ter preparo suficiente para ouvir as dores, os sofrimentos alheios e levar a cada criatura a palavra reconfortante, a palavra de bom ânimo que Jesus também oferecia a cada um de nós. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Talvez seja a hora de a gente atender a esse convite do Espírito de verdade. E nós temos um privilégio maravilhoso, que é estar na casa de Francisco de Assis, uma casa que se preocupa com a evangelização do bebê
até o adulto. Aqui nós temos a oportunidade de, através dos grupos de estudos, todos eles, de nos evangelizarmos, de compreendermos, de nos instruirmos cada vez mais, para que a gente possa, através dessa instrução, provocar em nós as mudanças significativas que precisamos mudar e nos tornarmos pessoas melhores, dignas de dizer assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. E em todas as oportunidades, em todos os momentos possíveis, a gente ser contado como aquele trabalhador valoroso que Jesus espera que cada um de nós seja. Mas é importante demais que a gente se instrua, que a gente encontre nesse Consolador prometido o caminho, a verdade e a vida de verdade. Que a gente encontre no Consolador prometido as bases necessárias para as nossas convicções morais e espirituais, transformadoras do homem velho no homem novo. E aí, a gente dignificar a nossa vida, nos melhorando cada vez mais, sempre, sempre e sempre. Tem uma mensagem também, gente, muito interessante, bem legal, de Hoje Espírito. Mas na época que escreveu isso aqui, era um autor espiritual chamado Richard Simonetti. E Richard Simonetti, ele tem uma particularidade. Ele é muito claro, muito objetivo em suas colocações. Aí a gente encontrou, na palavra de Richard Simonetti, alguma coisa também muito relacionada, voltada à importância do ensino. Vamos ver o que foi que Richard Simonetti disse? O nome do livro, vocês vão encontrar essa mensagem no livro Para Viver a Grande Mensagem, de Richard Simonetti. Eminentemente racionalista, raciocínio. O Espiritismo exige que seus adeptos estudem, libertando da concepção de que ser religioso é simplesmente frequentar casas de oração. É tipo assim, né, gente? Curto e grosso. Já vai dizendo aquilo que muitos de nós equivocadamente fazemos. Sem estudo, somente caminhará com segurança aquele que possuir amor em seu coração. Primeiro mandamento da lei, o qual, segundo Jesus, resume tudo. Então, assim, a gente está na casa de Francisco, aprendendo o evangelho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito da verdade diz para a gente que a gente precisa amar e se instruir. E na casa de Francisco, a gente também aprende a nos amarmos uns aos outros. Quantas relações amigáveis, amorosas, de irmão para com irmão, a gente não encontrou e não encontra aqui. Quanto de carinho, respeito, consideração a gente não construiu ao longo de nossas convivências. Um facilitador do passado, hoje é tido como um grande amigo, um irmão mais velho, que a gente liga para ele às vezes para pedir um socorro, porque sabe que vai encontrar na sua instrução, no seu conhecimento, aquilo que a gente precisa para a nossa melhoria também, ou até mesmo para que a gente possa instruir os outros. E a gente conta com ele. E ele se sente feliz, porque ele também está sendo utilizado como instrumento de paz, na ajuda, no auxílio àquele irmão que está ali, buscando, através de um trabalho, levar compreensão melhor às pessoas da importância de Jesus em nossas vidas. Richard Simonetti deixa também essa mensagem que traz para a gente essa grande responsabilidade de que, se agora estamos por dentro, sabendo, a gente precisa realmente
entender cada vez mais das nossas necessidades enquanto criaturas, filhos de Deus, em processo de evolução, que precisa se instruir, que precisa se melhorar com as instruções que está recebendo, para cada dia mais se colocar como instrumento de paz, à luz do Evangelho de Jesus, aptos a auxiliar da melhor forma possível. Tu vais ajudar a alguém, a primeira recomendação, faz uma prece, pede aos benfeitores amigos espirituais que te auxiliem naquele momento, que façam com que você possa, mesmo dentro de suas limitações, levar a palavra de conforto, de carinho àquela pessoa que está necessitada. Por outro lado, busca no estudo e na compreensão que aquele teu irmão que está ali necessitado, ele é necessitado porque ele ainda não tem, inclusive, a compreensão que tu tens a respeito dos valores espirituais que o Consolador prometido, a doutrina espírita, oferece a cada um de nós. E a gente tem, junto a nós, sempre e a hora que quisermos, a força poderosa, a força incomensurável de alguém que um certo dia esteve aqui. Esse alguém que, com o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração. Ele tinha em sua voz uma oração, a mais bela oração que já se ouviu. Alguém que sua voz cantava só de amor, e que todo gesto seu era de amor. E ele trazia paz no coração. Ele que pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Ele fez brilhar a luz na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreendeu que além, muito além da vida que se tem, existe sim, gente, uma outra vida além. Isso é reconfortante, isso é consolador. E que assim, no renascer, morrer nunca, jamais será o fim. Paz e bem a todos vocês.